Olá, eu sou a Nilda Neto e eu estou aqui para te ajudar a conseguir alcançar a promoção no seu trabalho tão sonhada e tão desejada. Eu sou economista, trabalhei por mais de 41 anos no mundo corporativo e ao longo dessa trajetória eu vivi muitos momentos bons e outros desafiadores. E nem tudo começou como a gente imagina, né? Muito fácil. Aliás, quando a gente deseja algo muito grande, algo que vai transformar a nossa vida para melhor, tem desafios. E são esses desafios que eu me proponho a passar para todos vocês. Os desafios vencidos, lógico. Durante a minha trajetória, eu comecei num cargo baixo e eu trabalhava muito, eu me dedicava, eu tinha muitos desafios que eu tinha que resolver. Eu levava serviço para casa muitas vezes. Eu via pessoas sendo promovidas e eu não. Isso dói, não é? Eu sei quando você sente isso, porque foi o que eu senti também ao longo da minha vida. Foram muitos sofrimentos, muitos desafios. Eu me dedicava e não adiantava. Então, o que eu fui fazendo? Eu comecei a observar o que acontecia e o que era necessário. Ao longo dessa trajetória, para que eu conseguisse vencer todos esses desafios, eu comecei a fazer muitos cursos. Paguei fortunas de cursos, de aprendizado, de uma série de apontamentos, né, de conhecimento que eu precisava ter para vencer tudo aquilo que eu estava vivendo e para que eu conseguisse o reconhecimento profissional. Eu sou formada também na pós-graduação em Organização, Métodos e Planejamento, Economia de Empresas e também o curso de Engenharia em Saúde Pública e Ambiental, em pós-graduação, fora os diversos cursos de desenvolvimento pessoal e profissional que eu fiz. Então, o meu objetivo aqui é encurtar esse caminho para você, porque é um caminho longo. Aí eu pensei, quando eu estava fazendo aqueles cursos todos, eu imaginei, um dia, a minha missão neste mundo, um dia é ensinar as pessoas este caminho, a trilhar este caminho, a vencer este objetivo, né? Conseguir obter este objetivo sem precisar sofrer tudo que eu sofri. Então, o que acontece? Eu era como você, sabe? Eu era exatamente como você. Não é fácil, né, gente? A gente sabe o serviço, a gente conhece, a gente se dedica. E aí o que acontece? Você vê outras pessoas crescendo e ninguém te enxerga, ninguém te reconhece. Isso é muito duro, isso dói muito. Por isso que a minha missão de vida, desde os meus 20 e poucos anos de idade, quando eu comecei a perceber tudo isso, a sofrer tudo isso, e a estudar muito e gastar muito para desenvolver a minha metodologia, eu resolvi que a minha missão de vida era ensinar outras pessoas a vencerem, a conseguirem a promoção sem ter que passar por todo esse sofrimento. O que acontece? Quando você utiliza o método que eu acabei desenvolvendo, você encurta muito o caminho, você encurta muito o gasto que você teria, sabe? Com todos os cursos, com tudo que você teria que se preparar para isso. E isso é muito importante. Eu tenho aqui, eu vou dar alguns conteúdos aqui neste momento que são muito importantes e que também servem para nos alinhar, sabe? De algumas questões que são importantes que a gente saiba. Por exemplo, o relacionamento com seus colegas de trabalho. Será que o teu relacionamento com os colegas de trabalho tem te favorecido ou não? E a coisa não é tão simples assim como a gente imagina. Eu vou ser amiga dos meus colegas, eu vou ser bacana com eles, ou eu vou fazer o que eles querem, ou eu vou me enturmar e tudo vai dar certo. Gente, não é assim. Ao longo da minha trajetória, eu vi muitas pessoas conseguindo alavancar a sua trajetória e também vi muitas pessoas pararem por conta dos relacionamentos. Você sabia que existe muito
isso não é muito, é dinâmico, mas ao mesmo tempo não aparece, sabe? É aquela coisa assim, porque eu tenho a fidelidade aos meus colegas. Então, pela questão da fidelidade, aqueles colegas que estão ali comigo todos os dias, eu não vou crescer. Mas isso não é nem consciente, é no subconsciente. Nosso subconsciente é que comanda, né? Nós sabemos disso. O nosso subconsciente, ele é poderoso. Então, às vezes, a gente faz coisas, a gente se auto-sabota sem nem perceber. Então, para que eu continue fiel aos meus amigos, ao meu grupo, eu me auto-saboto sem perceber que eu estou fazendo isso, para que eu continue ali naquele grupo de amigos. E isso vai fazendo com que os anos passem, você não perceba, mas você não sai do lugar. Justamente porque inconscientemente você não quer, você está fiel àqueles amigos. Então, o que acontece? Isso é um trabalho que você tem que fazer, isso a gente vai conversar, que é muito curto o tempo, não dá para entrar tão profundamente agora, mas são casos em que, ao longo da minha trajetória, eu percebi, e eu mesma também, por um tempo, passei por isso. E isso me deixou, sabe, eu perdi alguns anos, nos quais eu poderia ter sido, antes desse período, ter sido promovida. Então, a gente tem a autossabotagem. Ah, mas aí você vai dizer, imagina, eu não faço isso, comigo não acontece isso. Gente, acontece. E eu vi acontecer com muitas pessoas. Pessoas inteligentíssimas, que tinham muito potencial, mas que, por conta da autossabotagem, não conseguia. E a autossabotagem é muito simples. Às vezes você está fazendo um trabalho ou falando com alguém e sem querer você fala alguma coisa que não poderia ter falado, não poderia ter feito. Pronto, ali já estragou a tua vida profissional, sabe? Então nós precisamos aprender tudo isso. Outra coisa também que acontece, no momento em que nós estamos com os nossos colegas, né, que é o nosso relacionamento interno na empresa, vocês sabem, né, e eu também sei, existe aquele momento em que a gente começa a falar, reclamar de coisas que estão acontecendo na empresa, da nossa chefia, dos nossos superiores que estão fazendo isso, fazendo aquilo, e a gente começa a reclamar, e até acontece da gente também, as pessoas começam a falar mal do chefe ou de algum colega de trabalho, e você acaba não percebendo, mas você também faz um comentário, você foi induzido a isso, às vezes nem proposital. E depois o que acontece? Como eu também vi muitas vezes acontecer, depois o que acontece? Olha, a fulana falou isso sobre você. Na verdade não foi você que falou, você apenas concordou com o que esta pessoa falou. E você só fez um comentário de concordância, né? Concordando com aquilo. Mas vai chegar lá no ouvido do chefe ou do seu colega de trabalho que você está criticando dessa forma. Percebe que são muitos... É muito delicado, sabe? É uma situação muito delicada, na qual a gente vive diariamente, e isso é desafiador, e que a gente precisa estar atento. Não quero dizer que a gente precisa ficar, como é que eu posso dizer, nossa, tenso o tempo todo. Não é assim, até porque deixa de ser natural. Nós precisamos ser naturais, porém atentos ao que a gente fala, porque tudo que a gente fala interfere na nossa vida pessoal e profissional. Sabe, uma palavrinha que você fale, ali muda o teu destino. Você está com colegas, com amigos ali, né, do trabalho, e você faz algum comentário, ou você ganha parceiros, ou você ganha inimigos. E é muito bom quando você tem parceria, porque a parceria também te ajuda, e ajuda também aos teus colegas de trabalho. Agora, quando você ganha inimigos, aliás, a gente ganha alguns inimigos sem nem provocar, né? Só porque você está subindo e o seu amigo não,
você já virou um inimigo, você nem percebe. E aí começa aquela situação delicada, sabe? Que você não está percebendo por que acontece tal coisa, mas as pessoas vão... É famoso puxa-tapete, sabe? Eu sei que vocês sabem do que eu estou falando. Porque isso acontece em todas as empresas. Então, você percebendo isso, você tem que mudar o seu comportamento. Porque a gente, às vezes, no nosso comportamento, a gente vai agindo naturalmente. Então, você vai continuar agindo naturalmente, falando com as pessoas. Muitas vezes, faz de conta que você nem está percebendo o que está acontecendo. Que, aliás, isso é o mais sábio. Porque quando você entra em confronto, é pior. Então, você tem que... É o famoso... Sabe, assim, o famoso... Não sei se vocês já ouviram falar, a teoria do pato. Vem, atinge, mas no pato, quando cai a água, escorrega, não entra. Então você tem que deixar escorregar, não entra. Não deixe entrar provocações. Porque muitas vezes irão acontecer provocações para que você caia... Você caia na cilada, entende? Então, tem muitas coisas que a gente precisa ficar atento ao longo da nossa trajetória profissional e que interferem na nossa vida pessoal também. Tá bom, gente? Essa questão de amigos na empresa, essa questão de relacionamentos na empresa, tem muitos assuntos que a gente vai abordar, que a gente pode abordar ao longo da nossa trajetória, porque são assuntos importantíssimos, que são assuntos que interferem no nosso emocional. Vocês sabem que o nosso emocional é tudo, né? Se a gente começa a se deixar levar pelas situações difíceis, pelas situações nas quais, nosso amigo... Nossa, eu fiquei sabendo que o meu amigo... Ele tá fazendo algo para me prejudicar. Não caia nessa cilada de você já sair, sabe, usando a emoção para resolver. Não! Se precisar ir ao banheiro, estourar com você mesmo, vai. Mas não entre nessa cilada. Mantenha o equilíbrio. É fácil? Óbvio que não. É lógico que não. E a gente vai falar sobre isso também, tá? Ao longo da nossa trajetória, a gente vai falar sobre isso também, sobre temperamento, que foi um método que eu desenvolvi que realmente me ajudou muito, gente. Vocês não têm ideia o nível de aprendizado que eu tive de ter ao longo da minha trajetória para conseguir alcançar o objetivo no qual eu venho aqui para passar para vocês. Então, prestem atenção. Comecem a partir de agora a observar, tá? O teu relacionamento com as pessoas, o que acontece ao entorno, como você como você se posiciona diante de tudo que vem acontecendo. E comece a perceber se você não está se auto-sabotando, sabe? Se você não está se posicionando mal, quando você deveria se posicionar de uma forma mais equilibrada. Então, assim, esse método que eu desenvolvi é o método PROME. Então, é um método que ao longo da nossa trajetória eu vou mostrando para vocês, tá? Esse método foi o método que, como eu disse para vocês, eu tive muitos desafios, eu gastei muito, mas que eu quero mostrar para vocês, a minha missão de vida é trazer para vocês, para que vocês não precisem passar por todo esse sofrimento, pelo tempo, né, que levou, e também gastar o que eu gastei, tá bom? Essa é a minha missão, e a partir daqui a gente vai continuar conversando. Eu terei outros momentos nos quais nós estaremos conversando, sabe? Eu aqui, nessa minha... Por onde nós estamos aqui agora, nessa rede social, eu estarei trazendo conteúdos. São conteúdos importantes, são conteúdos que vão nos levar a trazer mais, como é que eu posso dizer? Trazer assim, a alavancagem profissional, sabe? A sua promoção tão esperada, entende? Isso é super importante. E outra coisa também super interessante.
No dia 16 de outubro, às 20 horas, nesse dia, eu vou fazer uma aula muito especial, com conteúdo riquíssimo. Anotem na agenda de vocês, tá? No período certo, no momento certo, eu vou dizer para vocês quando estarão abertas as inscrições dessa aula especial. Aí vocês anotem na agenda, continuem me seguindo aqui nessa rede social, porque além dos conteúdos que eu estarei postando e que ajudarão muito nessa trajetória profissional de vocês, assim como ajudou a minha, eu estarei também dizendo qual é o período das inscrições, da inscrição para essa aula especial, na qual eu estarei trazendo um conteúdo importantíssimo e muito rico. Eu quero também dar um alerta que hoje em dia a gente acaba também fazendo, como é que eu posso dizer? A gente acaba fazendo muitos comentários da nossa vida, sabe? E aí você pense também, se esses comentários estão te ajudando lá dentro do seu mundo corporativo. Eu vivi muitos anos, mais de 41 anos dentro do mundo corporativo. Como eu falei para vocês, ao longo de uma trajetória, passando por muitos cargos, com muitas vivências, com muitos desafios, muitos mesmo. E ao longo desses meus 41 anos de trabalho, de trajetória, de muitos cursos, de muita vivência profissional, eu fui verificando também coisas que a gente pode e não pode falar. São benéficas, que nos levam ao crescimento, à alavancagem e profissional, né? As promoções. E aqueles que não nos levam a nada, muito pelo contrário. Então, eles nos impedem de crescer. É um momento muito importante, é um momento no qual eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Saibam que esses nossos bate-papos trarão muito crescimento, trarão muito, como é que eu posso dizer? Trarão situações nos quais te ajudarão a serem promovidos. E é isso que a gente quer, não é? Ninguém quer parar. Ninguém quer ficar a vida toda fazendo a mesma coisa, vivendo os mesmos momentos. Sabe, o equilíbrio profissional, emocional, tudo que você precisa, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar porque você que busca isso, você vai encontrar na minha metodologia. É importante o equilíbrio, gente. Sabe por quê? Porque o que acontece ao longo dessa minha trajetória, eu vi muitas pessoas adoecerem, gente. É um adoecimento que acaba com a sua vida pessoal, com a sua vida profissional. Vocês já viram alguém doente conseguir viver bem? Não dá. E quando nós estamos desequilibrados emocionalmente, nossa, começam a aparecer muitas doenças. Vocês percebem? Comecem a se observar. De repente, vocês estão vivendo um momento estressante. Se observem no momento em que vocês estão na calmaria, sem preocupação. E aí pensem no momento em que as coisas estão mais tensas. A gente não adoece? Adoece. É uma dor de cabeça, é enxaqueca, é dor de estômago. E tem pessoas que... Isso são muito visíveis, né? É fácil a gente saber que eu estou com dor de cabeça porque eu estou tensa. É muito fácil. Nossa, eu estou com dor de estômago porque eu vivi aquela situação, ou então porque eu vou... Nossa, vai acontecer um momento muito sério na empresa e aí pronto, já desarranja tudo, né? É assim. Mas vocês sabiam que o nosso estresse emocional, que o nosso desequilíbrio emocional também provoca situações que a gente nem sabe por quê? Aí de repente você aparece com uma doença autoimune. Do nada, você pensa que é porque eu tinha que acontecer isso. Não, não é não. É o estresse acumulado que está provocando isso. De repente você começa, eu já vi pessoas que começaram a ter uma coceira. Ah não, isso é alergia, deve ser alergia de alguma roupa que eu usei. Não era, foi aos médicos, gastou um dinheirão com pomadas, com medicamentos. Não era, era devido
alguma situação que ela viveu no ambiente de trabalho ou até fora, e ela não percebeu, sabe? A nossa vida é corrida, né? A nossa vida é muito intensa e ela não percebeu. E vocês sabiam que tem casos assim, obviamente, alguns muito mais graves, tá? Porque assim, a gente acumula. Quando a gente não percebe o mal que nós estamos vivendo, sabe? O estresse violento que a gente está vivendo no trabalho, às vezes é tão inconsciente, a gente não percebe, vem coisas até mais graves, de pessoas que chegaram a perder a visão. Sim, eu vi isso. E aí a pessoa foi trabalhar, teve que rodar vários médicos, né? Procurou vários médicos e ao final, quando percebeu, era isso. Só que ela demorou muito, foi tarde demais, sabe? Então é importante a gente ter a consciência de que a gente precisa de ajuda, entenderam? Quando a gente está lutando sozinho, mas sem os recursos, tudo vai acontecendo e a nossa vida pessoal, ela não para, ela tá ali, né? Ela continua. Eu tenho que dar conta da minha vida pessoal. Ao longo da minha trajetória, eu tinha bebê e eu não tinha tempo, mas eu tinha que me virar. Eu acho que a falta de tempo, ela... Sabe quando você procrastina? Às vezes nem é proposital, porque são coisas sérias mesmo. Ah, eu não tenho tempo para fazer curso, para ficar me atualizando, para ver sistema nenhum. Não, eu não tenho tempo. Gente, a nossa vida, ela entra numa rotina que ela consome, sabe, todo o nosso tempo. E quando a gente consegue se organizar, a gente consegue os recursos corretos, quando a gente consegue a metodologia correta para a gente sair de toda essa loucura que é o desequilíbrio emocional, a falta de tempo e o longo tempo que você vai levar para alcançar o seu objetivo, para conseguir a promoção que você tanto sonha, sozinho, sem ajuda, é muito difícil. Eu sei o que é isso, que eu era exatamente assim como você, sabe? Eu sofri tudo isso, eu vivi tudo isso, essa angústia de ter que resolver tudo sozinho sem saber se um dia eu conseguiria alcançar. Não é fácil, gente. A gente sabe, né? A gente sabe que não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, conforme eu te falei, que eu fui desenvolvendo ao longo da trajetória o método PROME, vocês não têm ideia de como isso me ajudou. Me ajudou demais, demais. Porque com este método eu consegui foco, agilidade, ganho de tempo e, como todos nós sabemos, ganho de tempo é ganho de vida. Porque tudo que nós temos na vida pode voltar. O tempo não. Todos nós sabemos disso. E é muito importante a gente valorizar o nosso tempo, porque com o tempo a gente consegue ter uma vida mais digna. A gente consegue aproveitar momentos felizes, realizar sonhos, escrever as nossas metas e ao mesmo tempo vê-las sendo realizadas. Se tiver filhos, ver nossos filhos crescer, como é bom. Família, amigos, viagens, isso é muito bom. Quando a gente consegue alcançar um objetivo, alcança a nossa promoção tão sonhada, isso dá uma satisfação, melhora a nossa autoestima, melhora a nossa vida e a gente consegue mais qualidade. Isso é importante demais. Eu acredito muito, muito na sinceridade, na honestidade. Eu acredito muito quando você faz a coisa certa. O que acontece? Tem pessoas que crescem muito rápido, não é verdade? A gente já viu isso. Crescem muito rápido, mas de uma maneira não tão correta. Isso não é bom. Por quê? Porque além dela fazer algo ruim para quem está à volta dela, né, em volta dela, está fazendo algo ruim para ela também. Então, é possível crescer de forma digna, de forma correta, que te dê paz, que te dê satisfação de ver que você cresceu, que você conseguiu alcançar a sua promoção, conseguiu alcançar o seu objetivo, o seu propósito, ser promovido de uma forma que você
você saiba da forma que foi, né? Da forma que aconteceu isso. E de uma forma que você fique em paz e tranquilo e possa olhar de frente para os seus filhos, para seus familiares, para você mesmo e dizer como foi bom crescer de forma honrada. E foi isso que eu alcancei ao longo da minha trajetória, ao longo dos meus mais de 41 anos de vivência profissional no mundo corporativo. E é isso que eu quero trazer para você. E é esta metodologia que eu vou trazer para vocês. Esta metodologia que vai te levar aonde você quer, que vai te levar de forma satisfatória. E todo esse equilíbrio que vai te proporcionar, isso você vai ver, você vai vendo ao longo da tua trajetória. Você consegue ter paz, ter saúde, você consegue focar melhor nos seus objetivos, você consegue fazer o que você quer fazer e não o que o dinheiro te permite fazer, e não o que as condições, o tempo te permitem fazer. Por quê? Porque é você que está no comando da sua vida. Você consegue entrar no comando da sua vida. Foi isso que eu desenvolvi no método PROME. Entendem? Eu consegui desenvolver isso, eu consegui finalmente estar no comando da minha vida. Não tem preço. Realmente isso não tem preço. Isso é absurdamente empolgante quando você consegue realizar e você vê também que outras pessoas conseguem realizar isso. E é possível. É totalmente possível. Basta seguir o caminho certo, sem desvios. Porque às vezes a gente consegue, adquire algum sistema, alguma forma de estudo, mas a gente se auto-sabota. Já falei com vocês sobre isso. E aí a gente desvia o percurso. Não, eu vou fazer um pouquinho diferente, vou fazer do meu jeito, que do meu jeito é melhor, eu consigo, é mais rápido. Não é bem assim. A gente precisa seguir a metodologia correta. Bom, gente, eu vou terminando por aqui, porque o nosso tempo está se esgotando. Senão eu ficaria aqui o tempo todo com vocês. É muito bom estar com vocês. E lembro a vocês, continuem me seguindo, porque teremos conteúdos valiosíssimos ao longo dessa trajetória. E fiquem atentos, porque eu estarei avisando no momento certo quando estarão abertas as inscrições para a nossa live, né? A nossa live do dia 16 de outubro, agora às 20 horas, ok? Fiquem atentos, anotem na sua agenda. Até lá!